Querido Padre Daniel Zilli, pároco desta paróquia, nosso seminarista Tiago Mota, querido povo de Deus, irmãs religiosas, noviças, é uma alegria estar aqui novamente nesta paróquia para celebrar a Eucaristia, este momento tão importante da vida cristã, né? Mesmo não podendo celebrar com todo o povo da paróquia, né, mas nós somos essa pequena parcela que está aqui representando, né, tantas pessoas que gostariam de estar aqui rezando. Então vamos nos unir em oração àqueles que não podem estar aqui, né, neste momento de pandemia. Vamos nos unir para que o Senhor nos dê a graça de vencer este tempo difícil, né? Nós cristãos precisamos ser os homens e as mulheres da esperança, da alegria, porque como diz o salmista, nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é no Senhor que nós encontramos a força para vencer as diversidades que a vida vem nos apresentando, porque ela vai nos apresentar. Agora é um momento, né, quase que mundial que nós estamos vivendo desta pandemia, mas os cristãos não podem desanimar, precisam se manter firmes na oração, na alegria, na esperança, na certeza de que Deus irá nos conduzir, como sempre conduziu o seu povo. E a liturgia de hoje, meus queridos, nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, o Senhor que encontra um povo desolado, um povo triste, um povo sofrido, né? Como diz aqui a palavra, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, quando o Filho de Deus veio à terra, encontrou uma situação muito complicada, muito difícil do povo de sua época, resultado daquilo que nós lemos na primeira leitura do profeta Oséias. O povo chegou naquela situação pela sua infidelidade, porque ao longo do Antigo Testamento nós vamos percebendo a história de um povo que encontrou Deus, a história de um povo que se deixou conduzir por Deus, a história de um povo que fez uma aliança com Deus, claro, por iniciativa de Deus, porque sempre a iniciativa é de Deus, é Deus que vem para salvar a humanidade, é Deus que vem para nos escutar, é Deus que sempre está vindo ao nosso encontro, muitas vezes nós que não percebemos, porque estamos com o nosso coração fechados e preocupados com tantas coisas desnecessárias muitas vezes, né? Que nos impedem de sentir a presença e a ação de Deus. E o profeta Oséias, este profeta do ano 720 a.C., é um homem enviado por Deus para alertar o povo de Deus, assim como tantos outros profetas. Deus foi enviando para alertar o povo, para anunciar ao povo que era preciso voltar para a aliança que o povo tinha feito com Deus. E aqui nós vemos Oséias falando que o povo estava adorando outros deuses, os deuses dos pagãos, os deuses dos cananeus. O povo de Israel, este povo escolhido por Deus, este povo amado por Deus, este povo que o Senhor tirou da escravidão, agora está prestes a voltar para a escravidão, porque foi infiel, porque não se manteve firme, porque não seguiu a aliança, não ouviu a palavra de Deus, não deu voz aos profetas, né? E aqui nós vamos acompanhando essa trajetória e vamos percebendo que o povo de Deus realmente cai no exílio novamente, no exílio da Babilônia. O rei Nabucodonosor invade, né, Israel, Jerusalém, e ali leva de novo o povo. Então o povo perde a terra, né, perde o templo, perde tudo, porque foi infiel. Mas Deus, na sua fidelidade, volta a procurar o seu povo, volta a escutar o seu povo. E o profeta Isaías diz que na situação em que o povo se encontrava, só Deus, Ele mesmo, viria para libertar o seu povo. E eis que nós vemos que a profecia se cumpre em Jesus, a profecia se cumpre no Senhor. E quando o Filho de Deus chega na terra, encontra um povo
desolado, cansado, machucado por uma religião opressora. Jesus começa a entrar, em luta contra os líderes religiosos de sua época, porque ao invés de pregar a palavra de Deus, esta palavra que liberta o povo, estavam oprimindo o povo com suas leis pesadas, com os seus fardos pesados. E Jesus vem dizer: queridos, não é assim que a gente se relaciona com Deus, né? E também Jesus quer chamar a atenção para nós hoje também, para que a nossa vivência religiosa nos traga libertação ao invés de prisão. Que a nossa fé, a nossa vivência da religião cristã seja uma experiência de liberdade, uma experiência de amor, uma experiência de encontro com este Deus que Jesus veio revelar, um Deus misericordioso, um Deus preocupado com o seu povo, um Deus que ama cada um de maneira individual, ao ponto da palavra de Deus dizer que Ele troca reinos por ti, que Ele troca reinos por ti. Então Jesus, nós vamos acompanhando durante esta semana, o Filho de Deus, Ele mesmo, que veio salvar aquele povo infiel, que se deixou corromper pelo pecado. Ele, o Filho de Deus, começa então a entrar em embate com os líderes religiosos. No entanto, nós vamos vendo a manifestação de fé do povo simples. Ontem o Padre Eduardo esteve aqui e nós escutávamos a homilia, que ele falava da confiança, da fé, daquela mulher que entendeu que Jesus era o Filho de Deus, e a fé foi tamanha que somente encostou na barra de Jesus e foi curada. Então nós vamos vendo durante esta semana o Filho de Deus que vem manifestar o poder e a glória de Deus, o Filho de Deus que veio para aliviar os fardos que nós vamos carregando. Jesus falou no Evangelho de domingo: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, eu vos darei descanso. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, é a Ele que nós devemos ir. É a Ele. É a Ele que nós devemos adorar como nosso Deus. É a partir da experiência com a Sua palavra, é com a Eucaristia, que nós precisamos ir aprendendo a viver de verdade a nossa fé. Porque, meus irmãos, se nós nos deixarmos levar pelos nossos pecados, pelos nossos ídolos que nós vamos criando ao longo, da vida, porque o povo adorou outros ídolos, e quantos ídolos hoje nós também cristãos estamos adorando? O ídolo do dinheiro, do prazer, do ter, Quando nós vamos colocando as coisas no lugar de Deus em nossa vida, nós estamos adorando o nosso celular. Quanto tempo nós perdemos, em cima do celular? Quanto tempo nós estamos gastando com coisas que vão nos distanciando desta unidade com Deus, desta intimidade com Deus, desta presença de Deus em nossa vida. O cristão precisa fazer da sua vida uma oração. Nós precisamos viver uma intimidade tal qual com o Senhor, que todo o nosso ser seja uma oração, que todo o nosso dia seja uma oração, que todo o nosso fazer, do nascer ao pôr do sol, nós cristãos precisamos viver a nossa vida sustentados pelo Senhor, por uma vida de intimidade, E o Senhor hoje nos convida a deixar os ídolos, as coisas que nós estamos colocando no lugar de Deus. Pouco tempo nós temos dedicado para Deus, e muito tempo para coisas desnecessárias. E vejam, queridos, por que nós precisamos estar nesta constante busca do Senhor, adorando o Senhor, proclamando Jesus como o Senhor da nossa vida, da nossa história? Porque quanto mais nós estivermos longe de Deus, mais nós vamos silenciando a palavra de Deus em nós, silenciando a graça de Deus em nós. Então Jesus hoje cura aquele mudo, e isso é um grande ensinamento para nós, porque nós cristãos precisamos pregar e anunciar o Evangelho não somente com palavras, mas com o testemunho da nossa vida.
O testemunho fala, o testemunho arrasta, o testemunho convence, o testemunho converte. Então, quando nós encontramos homens e mulheres que vivem a justiça de Deus, seja onde for, homens e mulheres que vivem a paciência, a misericórdia, o perdão, a caridade, a fraternidade, onde nós encontramos um cristão autêntico e verdadeiro, ali nós encontramos o Evangelho de Deus sendo anunciado. E quando nós vamos deixando Deus de lado, e vamos adorando os nossos ídolos que nós vamos colocando ao longo do caminho, né? Porque Jesus falou: olha, o cristão está no mundo, mas não é do mundo. E nós estamos vivendo como se nós fôssemos do mundo, como se nós pertencêssemos a este mundo, né? E o padre fala isso porque nós vamos atendendo as pessoas, né, padre, na confissão, nos atendimentos, e nós vamos percebendo o quanto de sofrimento que as nossas famílias, as nossas pessoas estão vivendo, porque estão deixando Deus de lado. Sempre que vem na igreja falar com o padre, primeira coisa que o padre pergunta: como que está a tua vida de oração? Ah, padre, a gente não reza mais lá em casa. Quanto de tempo nós temos dedicado a Deus? Isso também serve para nós padres, seminaristas, religiosas, para todo o povo cristão. É uma vida de oração constante, é uma vida de intimidade diária, é colocar o Senhor como centro da nossa vida, da nossa história, para que a gente não se cale, para que a gente não fique mudo, para que a nossa presença não seja uma presença vazia no mundo. O cristão tem a missão de, no mundo, gritar aos quatro cantos esta verdade da Eucaristia, a verdade da palavra, a verdade que liberta. Não tanto com palavras, como o padre já falou, mas com o testemunho de nossa vida. Então, que nesta noite, inspirados por São Cristóvão, este homem que viveu no século III, este homem que foi perseguido pelo martírio, esse homem que foi perseguido por acreditar em Jesus, esse homem que não negou a sua fé, que ele nos ajude nesta noite a fazermos uma escolha definitiva por Deus, a começar lá na nossa casa, a tirar mais tempo para Deus, né? E a gente tem que aproveitar os retalhos do tempo, os retalhos, porque o padre entende e sabe que as nossas famílias estão mergulhadas no mundo de ativismo. A gente tem que acordar às 7 horas da manhã e vai até às 6 da tarde trabalhando, e chega em casa e tem que fazer a janta e tem que cuidar da família. O padre sabe que a vida de vocês não está fácil, que a vida do povo de Deus está corrida, que vocês e que nós todos estamos enfrentando muitos problemas em todas as áreas da nossa vida, seja econômica, familiar, pessoal, espiritual, enfim. Só que esta noite é o momento de nós renovarmos a nossa fé, de nós buscarmos no Senhor a força, assim como estes homens levaram aquele homem mudo na presença de Jesus, porque sabiam que Jesus podia curar, sabiam que ali no Senhor alguma coisa tinha de diferente. Por isso que nós viemos aqui esta noite, porque sabemos que este Deus que vem a nós neste altar quer nos encontrar e quer transformar a nossa vida, quer fazer de nós homens e mulheres autênticos na fé, homens e mulheres que não neguem a sua fé, homens e mulheres que não se calam, homens e mulheres sensíveis à ação de Deus, à presença de Deus, sensíveis às necessidades do outro, homens e mulheres que no mundo falam, testemunham, anunciam esta verdade que se chama Jesus Cristo. Amém? O mundo aí fora está precisando de nós, o mundo aí fora está necessitado de nós, e muitos de nós somos tocados por Deus, fruto da oração de tantas almas que suplicam ao Pai por homens e mulheres que vivam a verdade, como Jesus falou no final do Evangelho. Jesus nos orienta e nos pede: rezem, para que Deus envie homens e mulheres que anunciem a verdade que vem do céu, a verdade que vem de Deus. O padre reza que esta paróquia da Sagrada Família possa ser uma comunidade autêntica do ressuscitado, e que Deus tenha
lugar na sua vida, mas um lugar de destaque. O primeiro lugar, o principal lugar, porque como diz o Evangelho de Mateus também, busquemos em primeiro lugar a Deus e tudo mais nos virá por acréscimo. Que o Senhor nos ajude, que São Cristóvão interceda por nós e que nesta noite a nossa fé se renove e que a gente possa olhar para a nossa vida e perceber o quanto que Deus tem espaço na minha casa, no meu dia, na minha família, na minha alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.